Muito bem, meus amigos, terça-feira, dia 28 de outubro, vamos lá, né? Vamos começando o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões de hoje, né? Você pode participar do nosso canal, muito importante a sua participação, deixar o seu like aí, né? Também você se inscrever, comentar, né? Tá bom, tá ficando bom, né? Nós tivemos aí na semana anterior o vídeo do Carvajal com quase 600 visualizações já tá ficando bom, tá ficando bom. Bom, mas assim, e aí nós tivemos, infelizmente, a semana que foi tudo ao vivo, e aí acabou complicando um pouquinho, né? O pessoal acabou que não recebendo o link, mas estamos de volta aqui, né, com as edições, normalizando, né? E lembrando que se você estiver promovendo algumas coisas aí, alguns eventos aí culturais, esportivos, brincadeira para criança, você pode entrar em contato conosco, que nós estaremos, né, prontamente te atendendo aqui, divulgando nossos eventos. E é claro, também estou pedindo aí para os empresários, né, porque esse é um canal independente. E canal independente, você paga alguns preços, né, e um desses preços é justamente você ser retirado, né, por força política de outros órgãos de comunicação. Por isso você tem, né, acaba, né, com o seu canal independente incomodando algumas pessoas. E para que a gente possa ter essa força, esse suporte, é bom que os empresários, as empresas locais aí que queiram divulgar sua marca, nos apoiem, né? É muito importante. Nós já temos alguns importantíssimos apoios aqui, mas claro, sempre precisamos de mais, né? Estamos improvisando aqui, ó, um estúdio, uma iluminação, né? E claro, né, ainda sem os microfones, apenas no microfone do celular, mas aos poucos a gente vai aperfeiçoando. Não é fácil, né? Desde o início aqui eu tenho dito que não é fácil, mas é um jogo também. O pessoal pode até nos atrapalhar, mas parar não para não. Tá bom? Então vamos seguir, vamos com as informações. Lembrando para você que ainda lá no Miami tem rifa, tem os números da rifa ainda à disposição do pessoal, né? A comunidade está promovendo uma rifa, né? Com a arrecadação em prol da pintura da Igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami. Então a comunidade do Miami está preparando isso aí, né? Você pode adquirir os números da rifas através do telefone 67 99861 3651 99861 3651. Esse é o telefone da Rose, né, que é uma das organizadoras da rifa lá, para levantar fundos, né, para que possa comprar tintas aí para a pintura da Igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami. Você vai concorrer com esses números da rifa aí a 3 tapetes de crochê, e um suporte de bebidas, né? Muito bem, vamos começar com as informações, com o que aconteceu no final de semana aqui. Nós comentamos ontem lá em Carapó, com aquele ataque terrorista, né, a uma propriedade rural ali em Carapó, e hoje a gente vê o que aconteceu, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E é uma mega operação contra o Comando Vermelho. E as atualizações vão vindo, né, de quantos mortos foram, né? Uma das primeiras atualizações dessa mega operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro terminou com pelo menos 20 mortos, né, nesta terça-feira, dia 28. E de acordo com o governador Cláudio Castro, 18 criminosos e 2 policiais morreram durante confrontos nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense. A ação mobilizou mais de 2.000 agentes e ainda não acabou, né? O governo classificou como a maior já registrada no estado. Batizada de Operação Contenção, a ofensiva tem como objetivo conter o avanço territorial do Comando Vermelho e capturar chefes da facção. Os policiais tentam cumprir 100 mandados de prisão, 30 deles envolvem criminosos de outros estados. Segundo as investigações, parte desses alvos estava escondido em comunidades do Rio de Janeiro. E até o fim da manhã, os agentes prenderam 25 suspeitos. Eles também balearam 2 criminosos que seguem sob custódia no Hospital da Penha. Outros 2 naturais da Bahia morreram durante o confronto com as autoridades. Imagens divulgadas pela imprensa mostram fumaça densa, fogo em pontos isolados e sons de tiro durante as ações. As cenas remetem a um cenário de guerra urbana, com ruas bloqueadas e moradores em pânico. A operação também deixou vítima entre a população local. 3 pessoas sofreram ferimentos por balas perdidas. E equipes de resgates levaram ao Hospital Getúlio Vargas, né, as vítimas. Uma delas, atingida de raspão enquanto se exercitava na academia, já recebeu alta.
O governo do Rio afirmou que a ação mira criminosos que atuam tanto na capital quanto em outros estados. A prioridade, segundo a cúpula da segurança pública, é sufocar as rotas de fuga e desarticular lideranças do tráfico. A operação de hoje segue o plano estadual de enfrentamento ao crime organizado, que prevê ações integradas entre as polícias civil e militar com apoio de inteligência e logística reforçada. A zona norte do Rio permanece em alerta. Aliás, o governo federal negou ajuda, né? E pelo que a gente tem as informações, que elas vão chegando a cada momento que a gente vai atualizando, né? Vão chegando mais informações. Nós falamos em 20 porque essa informação foi aí do final da manhã. Mas pelo menos 64 pessoas foram mortas durante a mega operação contra o Comando Vermelho deflagrada na manhã de hoje no Rio de Janeiro. Entre os mortos há 4 policiais, 2 civis e 2 militares. Ao todo, 2.500 agentes de segurança saíram às ruas dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos contra-atacam com barricadas, drones, bombas e tiros. Um arsenal de guerra por parte dos traficantes. Até o momento foram confirmadas 81 prisões. Os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal. Pelo menos 75 fuzis foram recolhidos. Essa já é considerada a operação mais letal do Rio de Janeiro. Na web, as cenas mostram o Rio de Janeiro em chamas, em clima de guerra. Internautas comparam as imagens com a faixa de Gaza. Tudo isso ocorre diante do completo abandono do presidente Lula. Durante a entrevista coletiva, o governador Cláudio Castro afirmou que o governo Lula negou 3 pedidos para o uso de blindados em outras ocasiões. Segundo o governador, abre aspas para o governador Cláudio Castro, tivemos pedidos negados 3 vezes. Para emprestar o blindado tinha que ter GLO, a garantia da lei e da ordem. E o presidente Lula é contra a GLO. Cada dia é uma razão para não colaborar. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando se fala em exceder inclusive as nossas competências, já era para haver um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que neste momento não está acontecendo e não há nenhum esforço por parte do governo federal em querer ajudar o Rio de Janeiro, em querer contra-atacar contra a bandidagem. Não há o interesse, né? Como eu disse, né, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, elevou o tom das críticas ao governo federal e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que o Estado está isolado no enfrentamento ao crime organizado. As declarações ocorreram durante uma coletiva de imprensa em meio à mega operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que mobiliza cerca de 2.500 agentes e resultou em pelo menos 60 mortos até aqui, entre eles 2 policiais civis e 2 militares, além de 81 presos até o início da tarde de hoje. Esse número vai aumentar, Segundo o Castro, a operação está sendo conduzida exclusivamente com recursos estaduais, já que o governo Lula teria recusado 3 ocasiões os pedidos de apoio feitos pelo Rio de Janeiro. Não foram pedidas dessa vez as Forças Armadas, porque já houve 3 negativas. Então, já por parte do governo estadual do Rio de Janeiro, já houve o entendimento de que a política de Brasília não quer ceder, né, e não quer ajudar o estado do Rio de Janeiro. O chefe do Executivo Fluminense relatou também a dificuldade em obter até mesmo empréstimos de equipamento, né? A tal da GLO que ele falou, que ele reclamou, né, em que o presidente precisa, né, decretar para que haja, né, um empréstimo de blindados das Forças Armadas aí para o Rio de Janeiro. E a gente vê vídeos aí, né, que se a gente viu aquelas cenas de terrorismo que aconteceram em Carapó na última sexta-feira, o que se viu no Rio de Janeiro hoje foi cenário de guerra, né? Na manhã de hoje, essa operação policial contra o tráfico de drogas, que mobilizou milhares de agentes nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, que tem como objetivo principal conter a expansão do Comando Vermelho e capturar lideranças da facção, né? E essa movimentação intensa de policiais gerou confronto armado com registros de incêndios, fumaça e disparos que cruzaram o céu, enquanto criminosos utilizavam drones para lançar granadas nas áreas do conflito. Os vídeos divulgados exibem cenas de violência e insegurança, pânico total, né? O que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Denominada Operação Contenção, a iniciativa integra o esforço do governo do estado no combate à atuação do Comando Vermelho, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros estados.
Os agentes buscam cumprir 100 mandados de prisão, sendo 30 deles contra foragidos de outras regiões, principalmente do estado do Pará. Até o momento, 25 suspeitos foram presos e 2 baleados seguem sob custódia hospitalar na Penha. 2 homens da Bahia morreram no confronto. 3 moradores atingidos por balas perdidas foram atendidos no Hospital Getúlio Vargas, como a gente já informou. Entre eles, uma mulher que foi ferida de raspão quando estava na academia e já foi liberada. Durante a incursão na mata do Complexo do Alemão, um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais sofreu ferimento leve na perna e foi encaminhado ao Hospital Central da Corporação sem risco de vida. O delegado Bernardo Leal, da Delegacia de Repressão Entorpecentes, também foi baleado na perna, mas passa bem e está fora de perigo. Entre os detidos, destaca-se um suspeito de operar financeiramente para Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, ou Urso, apontado como chefe do Comando Vermelho. Foram apreendidos 10 fuzis, uma pistola, 3 celulares e 9 motocicletas durante a ação. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, as diligências são resultados de mais um ano de investigação da DRE, que obteve mandados judiciais de prisão e busca. Aproximadamente 2.500 agentes participam dessa operação. A Polícia Militar mobilizou equipes do Comando de Operações Especiais e batalhões urbanos e metropolitanos, enquanto que a Polícia Civil atua com delegacias especializadas, distritais, Coordenadoria de Recursos Especiais, Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Subsecretaria de Inteligência. O governador Cláudio Castro ressaltou que a operação demonstra a união das forças de segurança e reforço da presença estatal nas áreas afetadas. De acordo com o governador, a integração das polícias fortalece essa ação nesses territórios. O aparato empregado inclui drones, 2 helicópteros, 32 veículos blindados, 12 máquinas de demolição e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para apoiar as ações e socorrer feridos. O cumprimento dos mandados deve seguir ao longo do dia. Em diversos pontos dos complexos seguiram ao longo do dia e devem continuar aí durante o início da noite, cumprindo mandados em diversos pontos dos complexos que abrangem 26 comunidades consideradas estratégicas para as facções. E a senadora Tereza Cristina, aqui do Mato Grosso do Sul, ela soltou o verbo sobre a guerra que ocorre no Rio de Janeiro neste momento. Segundo ela, o Rio de Janeiro encontra-se neste momento em situação de caos, com as principais vias bloqueadas pelo crime. Um governo responsável já teria instalado um gabinete de crise e mandado imediatamente tropas federais para a cidade. Os moradores não podem continuar vivendo sob o domínio do medo. No mesmo sentido, também o senador general Hamilton Mourão publicou a imagem mais chocante da operação policial de hoje e legendou. Abre aspas para general Hamilton Mourão. O que assistimos hoje no Rio de Janeiro consubstancia a inação e a falência do Estado em querer verdadeiramente combater as organizações criminosas que protagonizam o narcoterrorismo no Brasil. O que se vê é uma verdadeira guerra urbana em que os bravos policiais do Rio de Janeiro combatem um inimigo cada vez mais bem armado e adestrado. A solução não virá com bandidolatria da esquerda, com a PEC da segurança pública, como também não vem com a DPF das favelas. Há um inimigo e ele precisa ser enfrentado diretamente. Já passou da hora da nação exigir providências e aceitar que o enfrentamento real deve ser feito. O caminho passa pela ação conjunta das forças de defesa e segurança, pelo enrijecimento da legislação sobre crimes, pelo endurecimento das regras de execução penal, pela valorização dos policiais, pelo esforço, inteligência e pela coragem de buscar o dinheiro por trás das lideranças que sustentam essas organizações criminosas. Acabou. Ou o Brasil enfrenta a realidade ou aceitamos virar um narco-estado. E o governador do Rio de Janeiro confirmou que essa caça ao líder do Comando Vermelho, do Comando Vermelho quer a prisão histórica hoje ainda. Hoje ainda. Pelo menos, como eu já disse e informei, 64 pessoas foram mortas durante essa operação. E 81 prisões, e um arsenal apreendido aí. E o governador disse que, ele confirmou, que espera chegar ao chefão do tráfico do Estado até o final do dia, E vai começar aí até o início da noite, aí, parte da noite aí, ou vai entrar noite adentro aí tentando buscar, Segundo o governador, ele espera que, quem sabe, consiga fazer essa prisão. Seria uma prisão histórica, E ele deixou claro que essa é a intenção das forças de segurança no Rio de Janeiro, que está realmente um verdadeiro caos, Hoje explodiu o caos no Rio de Janeiro, que já vem, inseguro há muito tempo, e ficou pior, Ficou pior.
E principalmente depois do apoio que eles obtiveram por parte do STF, proibindo, né, as ações da Polícia Militar, né, das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, em algumas áreas que são consideradas estratégicas e onde, depois em que houve essa ordem para que a polícia não entrasse nesses locais, o crime organizado se reestruturou, se estruturou e fica muito difícil, né, de depois de confrontá-los. Visto hoje, né, drones, armamentos pesadíssimos do arsenal apreendido pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e um governo federal se negando a ajudar. Se negando a ajudar o governo do estado do Rio de Janeiro em uma situação de guerra urbana, né, em que a população está sofrendo, sendo refém da bandidagem no Rio de Janeiro. Não há o interesse por parte do governo federal em ajudar. E aí vamos dar desculpa, a imprensa vai passar pano, já está passando pano, é só você assistir a Globo News aí, quem tem estômago para assistir a Globo News, assista a Globo News, assista os comentaristas da UOL de esquerda, principalmente, assista para você ver eles passando pano, né, para essa não intervenção do governo Lula nesse momento tão delicado que vive o Rio de Janeiro, num dia de caos em que imediatamente, se fosse um presidente sério, já tinha enviado tropas federais para ajudar o governo do estado do Rio de Janeiro em um confronto com bandidos que estão aí amedrontando a população do Rio de Janeiro, né? E como disse o governador, não se trata mais de um crime local, né? Porque são criminosos que recebem armamentos, né, vindos do tráfico internacional de armas, oriundos do tráfico internacional de drogas, né? É preciso que o governo brasileiro, né, que não tem interesse nenhum, esse atual, não tem interesse nenhum em combater o banditismo no Brasil, seja, né, um pouco, pelo menos, disfarce um pouco e mande forças federais para ajudar de fato, né? Não como a Força Nacional aqui em Carapó, que ficou olhando, né, como se estivesse praticamente protegendo a invasão da propriedade rural, né? E ontem nós falávamos sobre isso, né? E o ministro Lewandowski deve ser convocado para explicar essa situação que aconteceu lá em Carapó, e aqui deve ser também, porque não é possível, né, que o governo federal, vendo toda essa situação de terrorismo no campo e na cidade, não se mexa, não se providencia segurança para a população, né? Já passou da hora. E a população precisa se mexer também, né? A população precisa se mexer, porque se a população não parar esse país, não parar essas autoridades hoje, essas autoridades incompetentes que estão no comando do país hoje, já eles param com o Brasil. Eles não estão demorando muito para parar com o Brasil, não vai demorar muito. A situação está ficando feia, a situação já está feia, só que vai estar ficando pior e a coisa vai ficar cada dia mais complicada. Vamos falar dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office. Coop Home Office que vem aí com um projeto interessantíssimo e moderno para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, né? O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. É a Coop Home Office, né? Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. A Coop incorporadora e construtora que tem o prédio, né, ali na rua Deputado Araújo Moreira, já com 3 anos e 9 meses de obras ininterruptas, sem parar. A obra começou e não parou. E você vê que ela vai ganhando forma, vai ficando cada dia mais bonita, né? O prédio da Coop Home Office ali na Deputado Araújo Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E você pode conhecer esse excelente empreendimento, esse moderníssimo empreendimento aqui em Ponta Porã, indo até o nosso plantão de vendas, que está localizado justamente ali na frente, onde o prédio já está em fase de conclusão.
Você vai adentrar o prédio do Supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Arão Moreira, né? São dois acessos, São Antônio João e Deputado Arão Moreira. Você entrando pela Deputado Arão Moreira, ali no térreo, antes de você subir para o segundo andar, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai encontrar também os nossos profissionais do plantão de vendas, sempre prontos para te atender da melhor forma possível. Eles vão explicar para você o funcionamento, como é que vai funcionar a partir da inauguração, né, do prédio. Vão te mostrar o projeto, a planta do projeto, a maquete, e ali você vai entender o funcionamento de tudo. E vai também entender que é perfeitamente possível você realizar o sonho de adquirir um apartamento ali do prédio da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e deixar a nossa princesinha dos Herbais ainda mais bonita. E você sabe onde fica localizado o Sabor dos Encontros? Está ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã. O Bob's, uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória do Bob's de mais de 70 anos, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira do Brasil com o Paraguai, de Ponta Porã e Pedro João Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's através do bobs.com.br. Ali você vai na primeira página, rolar um pouquinho para baixo, você vai achar o cadastro ali, um link, faça o seu cadastro. Achando o link, você vai preenchendo, você vai gerar cupons promocionais ali e você vai participar de vários e vários descontos através dos resgates do cupom. Por exemplo, 10% no Trio Chicken Filé ou no Trio Chicken Bacon de responsa, acompanhado do refrigerante e a batata frita, né? Você também pode participar do Leve Mais por Menos, através do resgate do cupom. Você pode participar da promoção de R$ 28,90 do Bob's Classic com molho Classic, com o shake, né? Ou do Bob's Salad com maionese verde também com o shake, né? R$ 28,90 apenas. E é claro, você vai ter acesso aos melhores shakes ali, né? Vai ter acesso aos melhores sanduíches. Enfim, são várias delícias do cardápio que você vai ter ali no Bob's Ponta Porã. Por exemplo, no cardápio de sanduíches, vamos ver aqui o que você tem aqui nos sanduíches, olha só. Tem um dos que eu mais gosto, que é o Bob's Costela, 2 queijos e bacon. Mas tem também o Bob's Costela, o Crispy Bacon, tem o Chicken Filé, tem o Chicken Bacon de responsa, o Mega Double Cheese, tem o Double Cheese, o Cheddar australiano, o Mega Big Bob, o Bob's Bacon de responsa, o Baconzudo Chicken Crisp, né? Também tem o Bob's Salad duplo, o Bob's Classic duplo, o Bob's Colossal 2.0. Enfim, são várias delícias, né, que você vai ter ali no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para essa fronteira para ficar, né? Para a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Vamos lá, continuar com as informações aqui. Surgiu essa informação no Jornal da Cidade Online, o que diz o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro articula uma nova estratégia jurídica para tentar reverter a sua condenação de 27 anos de prisão por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Aquele golpe fictício aí que o STF quer porque quer manter, né? Após ingressar ontem com embargos de declaração na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, a defesa já estuda um novo passo: recorrer à segunda turma do tribunal. A manobra seria feita por meio de um pedido de revisão criminal, mecanismo jurídico destinado a reavaliar uma sentença penal definitiva com o objetivo de corrigir eventuais erros e eventualmente anular ou reduzir a pena imposta. Segundo aliados de Bolsonaro, esse movimento seria mais promissor do que os embargos considerados de alcance limitado e que seriam julgados pela primeira turma. Advogados ligados ao ex-presidente citam os artigos 75 e 76 do regimento interno do STF para defender que o pedido de revisão seja analisado por um colegiado diferente daquele que proferiu a condenação. O texto do regimento determina que se a decisão embargada foi de uma turma
far-se-á a distribuição dos embargos dentre os ministros da outra turma, o que abriria caminho para o caso ser apreciado pela segunda turma. A equipe jurídica de Bolsonaro pretende apresentar a revisão criminal após o julgamento dos embargos pela primeira turma, que, segundo as previsões de bastidores, deve rejeitar o recurso. Nesse cenário, a análise passaria para a segunda turma, formada por André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. E aí, maioria, né, dos juristas que não são a favor das perseguições e que ainda não estão sancionados. 2 estão e 3 não estão. Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça não estão e formam a maioria, né? Essa seria uma das saídas aí, né? Entre os 5 ministros aliados do ex-presidente, que são aliados do presidente, acreditam que ao menos 3 poderiam se mostrar receptivos ao pedido. André Mendonça, Cássio Nunes Marques, e que foram indicados, né, por Jair Bolsonaro, além de Luiz Fux, que votou pela absolvição do ex-chefe do executivo quando integrava a primeira turma. A posição de Dias Toffoli ainda é vista como imprevisível, mas, né, eu não vejo nada imprevisível, né? Caso o ministro vote pela revisão da sentença, Bolsonaro teria maioria favorável, deixando apenas Gilmar Mendes em posição contrária dentro do colegiado. E uma reviravolta pode estar por vir, né? É lógico, a gente vê uma tentativa aí, muita gente se anima, e também não pode desistir, né? Mas pode ser que haja aí uma reviravolta, é uma esperança, né? E a PGR, rapaz, a PGR que agora quer acusar o Felipe Martins de forjar a sua entrada nos Estados Unidos, depois de acusá-lo de ter entrado nos Estados Unidos, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, chega a ser piada, né? Chega a ser uma piada de mau gosto, é claro, mas é muito amadorismo amadorismo jurídico para ser aceito, né, dentro de um país que se diz sério. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, passou a suspeitar que o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, tenha falsificado o próprio registro de entrada nos Estados Unidos. Apresentada ontem, a nova acusação contradiz a versão anterior da própria PGR e da Polícia Federal. Os órgãos tratavam o documento como prova legítima de que Martins teria deixado o Brasil de forma clandestina para escapar de investigações. A mudança de tom ocorre depois de o órgão de controle de fronteiras dos Estados Unidos, a Customs and Border Protection, né, a CBP, confirmar que Martins não entrou no país em dezembro de 2022. A nota oficial foi divulgada em 10 de outubro, reforçando o argumento da defesa que desde o início negava a viagem e ressaltava o erro nos registros. Fato ignorado pelo PGR e também pelo magnânimo Alexandre de Moraes, ministro do STF. A base da acusação era o sistema Travel History, uma plataforma pública que permite a consulta de viagens ao inserir dados do passaporte. A defesa, porém, destacou que o documento oficial para comprovar a entrada nos Estados Unidos é o formulário I-94. Nesse sentido, as autoridades carimbam o material no momento da chegada ao território norte-americano. Segundo os advogados, qualquer pessoa pode acessar o Travel History, até manipulá-lo com facilidade. Apesar disso, a Polícia Federal sustentou a denúncia com base nesse registro informal. Agora, a PGR tenta transferir a responsabilidade para o próprio Felipe Martins, insinuando que ele, Felipe Martins, teria fraudado o sistema norte-americano. A investigação sobre a origem da falha continua nos Estados Unidos. E é ali que eu quero ver o resultado, não desse do Gonet, né? Felipe Martins responde por participação de um suposto plano de golpe de Estado. O processo ocorre no Supremo Tribunal Federal como parte do chamado Núcleo 3. Assim, o grupo reúne acusados de aconselhar ou planejar ações que resultaram nos atos do 8 de janeiro, né? O ex-assessor está preso desde fevereiro de 2024 por um crime que não cometeu. Depois de 6 meses em regime fechado, cumpre atualmente em prisão domiciliar. A defesa também questiona a autenticidade dos registros de entrada de Martins no Palácio do Planalto. De acordo com os autos, ele teria participado de reuniões sobre a chamada minuta do golpe em dezembro de 2022. Mas os advogados afirmam que as fichas apresentam falhas. Algumas estão sem assinatura, outras têm nomes lançados fora da ordem esperada. Em pelo menos uma das páginas, o nome de Martins aparece sem
a devida confirmação final em que todos os presentes deveriam assinar. É só no Brasil, é só nessa justiça do Brasil de hoje é que isso acontece. Agora, a PGR, que havia acusado o Felipe Martins de ter viajado aos Estados Unidos para fugir de investigações, para escapar, né, de forma clandestina de investigações, agora a PGR acusa o Felipe Martins de ter forjado essa entrada nos Estados Unidos. É mole? Não é, no Brasil é complicado, viu? Tá difícil a coisa. É complicadíssimo, rapaz, e tem gente que acredita nisso aí. Tem gente que acredita nesse golpe de Estado. É incrível, né? Já era para ter caído faz tempo. A prisão domiciliar do Felipe Martins é totalmente ilegal. A prisão domiciliar do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, do presidente de honra do PL, é totalmente ilegal. E tá aí o ministro Alexandre de Moraes autorizando visita a uma prisão ilegal, né? E ninguém faz nada, o AB não se pronuncia, quando se pronuncia a favor do STF, a imprensa não cobra, né? Enfim, nós estamos vivendo dentro de uma situação jurídica de ilegalidade por parte do judiciário brasileiro, e o povo que faz o certo, faz o correto, agora tem medo de falar porque pode ser preso e perseguido pelo STF. Então tá complicado, né? Tá complicado, mas é hora de se mexer, é hora do povo reagir. Uma hora é preciso reagir. Vamos lá falar de mais um dos nossos anunciantes, que é a Solo Forte, né? Uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem o foco no manejo e grandes profissionais, experientes profissionais, né? Que tem aí uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E que trabalham estreitamente colaborando, né? Colaborando estreitamente com os produtores rurais, pequenos e grandes produtores rurais de Ponta Porã e toda a região de fronteira. E para isso, né, sempre se utilizando de decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e assim, ao lado do produtor, né, junto do produtor, alcançar grandes resultados. E a presença no campo dos profissionais da Solo Forte é constante, é sempre, né? É permanente, e por isso garante um acompanhamento personalizado de cada lavoura. E a preocupação da Solo Forte sempre em garantir a segurança das operações dos clientes Solo Forte é sempre grande, né? E por isso implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. Isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E claro que trabalha sempre, né? A Solo Forte sempre trabalhou com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, e por isso sempre está utilizando tecnologias avançadas, técnicas inovadoras, né? Para que dessa forma consiga aumentar a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando sempre com o pequeno e o grande produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Escola Magsul, né? Você tem um desconto especial aí de 40% na matrícula e rematrícula até o dia 31 de outubro. 31 de outubro é sexta-feira, até sexta-feira, então garanta a vaga do seu filho na Escola Magsul e ofereça a ele uma educação de qualidade, do maternal ao ensino médio, em um ambiente acolhedor e com profissionais dedicados ao aprendizado e ao desenvolvimento de cada aluno. Mas atenção, o desconto é válido somente até o dia 31 de outubro, sexta-feira. Por isso, não deixe para depois. Invista no futuro do seu filho hoje mesmo. Entre em contato através do telefone 67 98478 1793. 98478 1793. E claro, também tem o Mag Bolsa, né? Você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos lá da Mag Bolsa Escola Magsul 2025. As bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%, né? E a prova presencial será no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola Magsul, localizado na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão das ruas General Osório e Calógeras. E ali você, além disso, você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br, magsul.edu.br, e ali consultar o edital das regras e também as condições para você garantir a sua oportunidade. Então, é bom
garantir logo sua oportunidade de fazer parte da escola MagSul. Seguindo com as informações aqui, essa informação vem de onde? Essa informação aqui veio da revista Oeste e fala muito, né? Da má intenção de muito da imprensa, né? E não estou falando de Brasil, né? Em um artigo publicado na última edição da revista britânica The Spectator, o jornalista e ativista de direitos humanos Tom Ross responsabiliza instituições progressistas como universidades, setores da imprensa, grandes setores da imprensa, e as Nações Unidas por uma espécie de vitória do Hamas na guerra da propaganda contra Israel. O conflito começou com o ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram assassinadas, incluindo idosos, mulheres e crianças. Israel e Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo há 2 semanas. Enquanto isso, os terroristas exercem com extrema brutalidade, crueldade, o controle de Gaza. Execuções públicas e apedrejamentos voltaram a ser prática corrente do Hamas, que já assassinou ao menos 100 palestinos nas últimas semanas. Essas pessoas pertencem supostamente a clã rivais. Para Gross, que é especialista em Oriente Médio, ativistas e veículos de comunicação como a BBC, o The New York Times, reproduziram ao longo dos 2 últimos anos informações sem checagem independente e favoreceram a narrativa do Hamas, que controla politicamente a faixa de Gaza. Isso sem retratação depois de confirmados erros. Essas notícias se propagam principalmente em relação ao número de mortes, à falta de insumos básicos e, mais recentemente, à fome. A propagação de notícias sobre escassez e fome iminente em Gaza repetiu-se diversas vezes, alimentada por declarações de agências da ONU e organizações de ajuda, muitas vezes sem confirmação autônoma. Segundo Cross, contos de fome iminente em Gaza, por exemplo, foram transmitidos como fato provenientes de burocratas da ONU e agências de ajuda com longos registros de preconceito anti-Israel e, em alguns casos, simpatia aberta pelo Hamas. Isso não é jornalismo, é um ativismo orientado por agenda disfarçado de notícia. O que a BBC e outros não conseguiram entender é que para o Hamas, a mídia ocidental é o campo de batalha, não menos importante para a sua sobrevivência do que seus foguetes e túneis. O ciclo de divulgação funciona em etapas. Dados do Ministério da Saúde do Hamas são assumidos por ONGs, citados por agências da ONU, divulgados por grandes jornais e, por fim, tidos como verificados por apoiadores no Ocidente. Segundo o artigo, essa dinâmica favoreceu distorções como números inflados de vítimas e imagens enganosas sobre a crise humanitária em Gaza. Um exemplo vem já no começo do conflito, em outubro de 2023, antes de as tropas israelenses terem entrado em Gaza. Gross lista manchetes repetidas ao longo de todo o mês de outubro e começo de novembro. Gross escreveu no artigo: considere, por exemplo, essas manchetes das primeiras semanas do conflito de 2023. Vamos às manchetes. 11 de outubro, combustível em Gaza vai acabar em 48 horas. 15 de outubro, combustível em Gaza vai acabar em 48 horas. 30 de outubro, combustível em Gaza vai acabar em 48 horas. 6 de novembro, combustível em Gaza vai acabar em 48 horas. Mas o combustível não acabou. Era uma armadilha de propaganda e a mídia ocidental entrou diretamente nela. E propositalmente, né? Ele cita outro exemplo de maio deste ano, quando Tom Fletcher, coordenador humanitário da ONU, declarou à BBC, a Rádio 4, que há 14 mil bebês que morrerão nas próximas 48 horas, a menos que possamos alcançá-los. Registros oficiais mostram que quase nenhum bebê faleceu nesse período, mas a informação circulou amplamente, inclusive em agências internacionais. Imagens que mostravam suposta fome em Gaza, na verdade eram do Iêmen, ou retratavam crianças com outros problemas de saúde. O The New York Times e outros jornais publicaram essas fotos e depois corrigiram discretamente os erros. Com essas constatações, Ross descreveu o ciclo das fake news a favor do Hamas. Primeiro passo: o Ministério da Saúde do Hamas compõe um número de vítimas que poderia ser desmascarado pela análise estatística mais superficial. Segundo passo: organizações de ajuda repetem o número sem confirmação independente. Terceiro passo: agências da ONU em Gaza, alguns membros do Hamas, citam as organizações de ajuda. Quarto passo: os meios de comunicação citam as agências da ONU. Quinto passo: os partidários do Hamas no Ocidente afirmam que os números são verificados pela ONU.
Em julho, o The Spectator revelou um e-mail enviado por um editor da BBC à equipe de jornalismo, no qual dava instruções sobre como tratar a crise humanitária em Gaza. O documento mandava os jornalistas considerarem irrelevante o debate sobre o volume de ajuda humanitária que entra no território e a responsabilizar Israel pela escassez de alimentos. No artigo da última edição, Gross menciona campanhas digitais impulsionadas por bots ligados aos governos iraniano, russo e chinês. Isso ajudou a ampliar a desinformação explorando tendências antissemitas e antigas estratégias de propaganda. O texto destaca que, historicamente, acusações falsas e manipulações midiáticas já foram usadas contra judeus e agora voltam a circular sob nova roupagem. Apesar disso, parte significativa do público britânico mantém postura crítica e desconfia de dados fornecidos por regimes autoritários. Eles sabem que os números de vítimas de regimes terroristas não são uma verdade sagrada. Eles podem detectar propaganda quando o veem, segundo concluiu Tom Gross. É isso que a gente se refere há muito tempo, né? Essa maldade, né? Para falar o mínimo, maldade. Isso é bandidagem por parte de gente da imprensa que fez isso. Campanhas, né, a favor do terrorismo, com números totalmente distorcidos, né? E que depois, né, de descobertos que estavam errados, não fizeram a mínima questão de corrigir. Não fizeram a mínima questão de corrigir. É o que acontece aqui no Brasil também, né? É o que acontece aqui no Brasil. Principalmente com essa imprensa, essa extrema imprensa, né, que vive passando pano para esse desgoverno, falando que nós estamos vivendo num paraíso onde o povo está vivendo o inferno. É isso, né? É isso que a imprensa virou no mundo todo. O ex-governador Reinaldo Azambuja deixou o PSDB para comandar o Partido Liberal em Mato Grosso do Sul, mas continua tendo controle do partido e será responsável pela indicação do novo comandante. Essa matéria está no Investiga MS de Campo Grande. No fim de semana, o Diretório Nacional do PSDB prorrogou até 30 de novembro o mandato do atual presidente Geraldo Rezende. Ele assumiu o cargo depois que Reinaldo se desfiliou para assumir o PL. Após o dia 30, o novo presidente nacional, Aécio Neves, deve indicar o novo presidente. O mais cotado é o deputado federal Beto Pereira, que, embora não tenha a melhor das relações com Aécio, é o preferido de Reinaldo Azambuja. Procurado pela reportagem do Investiga MS para falar sobre o comando do partido, o deputado Dagoberto Nogueira disse que a decisão passará pela deliberação de Reinaldo Azambuja e citou Geraldo Rezende e Beto Pereira como possíveis presidentes. E a reportagem apurou que, embora Geraldo tenha interesse, Beto deve assumir o partido para este período de transição até fevereiro do próximo ano, quando outros presidentes serão escolhidos. O deputado Pedro Caravina também tem interesse de assumir o comando porque defende que o próximo presidente seja alguém que deseja permanecer no partido. Ele e a deputada Lia Nogueira são os únicos deputados estaduais que anunciaram o desejo de permanecer. Os outros 4, Zé Teixeira, Mara Caseiro, Paulo Correia e Jamilson Nami, devem sair. Paulo Correia deve se filiar ao PP e os outros 3 devem acompanhar Reinaldo Azambuja no PL. Geraldo também pretende ficar, mas não tem apoio da maioria dos deputados e vereadores para ficar na presidência. Beto Pereira é o cotado para se filiar ao Republicanos, mas tem a preferência de Reinaldo para ficar na presidência do PSDB neste período de indefinição e possível construção de chapas para candidaturas no partido. A movimentação aqui pelo Mato Grosso do Sul, né? E olha só, essa informação aqui chega a ser revoltante, né? Um curso contra feminicídio, que era voltado para funcionários do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, registrou a ausência de mais de 60 membros, né? Gratuito e à distância, o curso Novo Paradigma para a atuação ministerial no enfrentamento ao feminicídio registrou a ausência de 61 membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de aprimorar a atuação de promotores e procuradores em casos de violência doméstica, a formação propôs apenas 9 horas de capacitação. Mesmo assim, não obteve a aderência integral dos agentes que lidam diretamente com as vítimas. A formação ficou disponível na plataforma da Escola Superior do Ministério Público desde julho ao final de setembro. A recomendação do Procurador-Geral da Justiça, Romão Ávila Milhão Júnior, pedia a participação de servidores desde estagiários a membros de alta patente. E desde agosto, o jornal Mídia Max de Campo Grande tenta acesso ao número de autoridades registradas
na capacitação online. Sem resposta aquele mês, a reportagem voltou a cobrar a relação de participação. E desta vez o Departamento de Comunicação do órgão informou que 163 dos 224 membros da instituição concluíram as capacitações sobre o enfrentamento ao feminicídio. A nota ressalta o percentual de 72% de participação. O mínimo exigido para a execução do programa era de 70%. E a formação proposta aos membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul foi encerrada em 29 de setembro, propondo uma abordagem interdisciplinar e pautando tratados internacionais de direitos humanos. O curso visava oferecer uma visão aprofundada sobre os fundamentos jurídicos e as práticas necessárias para a promoção de justiça e proteção às mulheres. Os conteúdos estudados incluíram desde o controle de convencionalidade e a aplicação dos estándares internacionais de direitos humanos até a tipificação penal do feminicídio, passando pelo entendimento da violência de gênero sob a ótica constitucional e pela aplicação prática da Lei Maria da Penha. Entre os temas abordados estiveram os deveres do Estado brasileiro perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a interseccionalidade e o enfrentamento à discriminação institucional, as competências dos juizados de violência doméstica e familiar, a tipificação de novas condutas criminosas como stalking e pornografia de vingança, os desafios probatórios em crimes de gênero e a aplicação efetiva de medidas protetivas e avaliação de risco. A participação completa nas 9 horas de formação garantiu aos membros o selo Respeito e Inclusão no combate ao feminicídio instituído pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. E conforme o monitor da violência, administrado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, 2025 já registrou 31 casos de feminicídio. O número mostra que, em média, uma mulher foi assassinada a cada 10 dias deste ano. O último ocorreu há 6 dias. Outro dado que corrobora com o cenário de hostilidade às sul-mato-grossenses é o de registro de boletim de ocorrência por violência doméstica. Foram 17.558 denúncias levadas até a polícia de Mato Grosso do Sul. E na maioria dos casos, 2.879, o acusado é o cônjuge da vítima. Convivente aparece em segundo lugar no ranking, totalizando 1.204 registros. Ou seja, os dados revelam que as vítimas da violência vivem sob o mesmo teto com seus algozes. A formação flexível proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul aos membros é uma forma de qualificar o acolhimento às mulheres vítimas de violência, garantindo que o Estado não reproduza os casos como o de uma mulher vítima de violência no Espírito Santo, que ao buscar na justiça o direito de pensão alimentícia dos filhos após a separação do ex-marido agressor, ouviu de promotor de justiça que deveria aquietar o facho ao lado do criminoso que a agrediu por vários anos. Absurdo, né? A conduta é conhecida como revitimização e não está de acordo com os princípios da Lei Maria da Penha, que visa proteger mulheres de todo tipo de violência no âmbito doméstico e familiar. E que muita gente questiona também a Lei Maria da Penha como sendo falha, né? Muito falha. Mas é uma questão a se pensar e se criticar bastante, né? Porque é um curso contra feminicídio do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que lida com esse tipo de situação, né? E com a ausência de mais de 60 membros, né? Chega a ser preocupante, né? Num estado que tem um alto índice de feminicídio. Bom, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, mais um dos nossos anunciantes aqui, dos nossos parceiros comerciais, Futura Soluções Agrícolas em Ponta Porã, né? Que está há 14 anos atuando aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, mas já ganhou, né? Já ganhou outros territórios aí, já cruzou os limites do município e também as divisas do estado e as divisas, né, a faixa de fronteira, porque a Futura, que começou com a visão de ser realmente o parceiro, né, do homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, expandiu, né, está atuando aí em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, a Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt, né? A Eurofilt, que é uma empresa especializada em fábricas de filtros para diesel, né? E está presente em mais de 12 países, e a Futura Soluções Agrícolas de Ponta Porã que é a distribuidora oficial aqui para o Mato Grosso do Sul, e também, né, está aí sempre levando a melhor solução aí para o homem do campo, já aqui em Ponta Porã, Pedro João Cavalheiro. Tem presença da Futura no departamento de Lamambai, né, nos municípios do departamento de Lamambai, no departamento de Concepción, no Chaco Paraguaio e outros departamentos, né.
e também em outros municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E claro, né, a Futura Soluções trabalha com máquinas e implementos agrícolas, né, de alta performance, sempre levando o melhor para o produtor rural, para o homem do campo, no campo, né, sempre com as melhores soluções. E trabalha também com vendas de imóveis urbanos e rurais, né, e isso tem aí levado muita gente, né, a realizar o sonho de aqueles que estão no campo, que querem vir para a cidade, os filhos estão vindo para estudar, conseguir uma boa moradia aqui, né, um bom imóvel, né, aqui na área urbana, e aqueles que querem sair da área urbana para ter um pouco mais de tranquilidade no campo, conseguir também uma boa propriedade rural. Então, a Futura Soluções Agrícolas está localizada ali na Rua Lindo Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da BR-463. Está presente também em Pedro Juan Cavalheiro, na Ruta Quinta, né? Na Ruta Quinta, no quilômetro 8 da Ruta Quinta, no condomínio Vila de Espanha. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. Baturité Conveniências, que está ali na Rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, já quase na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Você pode chegar lá, um ambiente familiar, um bom ambiente, você vai tomar uma cervejinha, uma gelada lá com seus amigos, levar a família, para que você possa também, se não quiser tomar uma cerveja, tomar um uísque, tomar um bom vinho, né? Tomar aquela cachaçinha de Minas, né? Aquela seladinha, dose única. O Carlinhos Dalzac, ele disse que sai bastante, né, as raizadas e as puras, mas também tem as de outros sabores lá, né? E todo mundo sabe, para quem gosta de cachaça, que as cachaças de Minas são uma das melhores do Brasil, por isso tem saído bastante ali na Baturité Conveniência. Para você que não gosta de álcool, para criançada, tem as variadas marcas de sucos e refrigerantes, também de doces e salgados, né? E para você que gosta de um espetinho no dia da semana, aí de segunda a sábado, tem lá na Baturité Conveniências, né, um suculento espetinho, saboroso espetinho para você e para sua família. Então não perca mais tempo e leve a sua família para um saboroso espetinho lá, preparado pelo Adriano e pelo Carlinhos Dalzacker. E para você que não gosta de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só chegar na Baturité, porque é uma conveniência bastante surtida e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Falar um pouco de esporte, Libertadores da América, só amanhã, né? Amanhã nós teremos no Presidente Perón, em Buenos Aires, o Racing enfrentando o Flamengo. No jogo da semana passada no Maracanã, o Flamengo ganhou por 1-0. Os flamenguistas não estão assim tão contentes com o resultado que foi no Maracanã, mas é um resultado de vitória. É uma vantagem que tem muito grande o Flamengo em um jogo de semifinal de Libertadores para enfrentar o Racing. Vai sofrer pressão? Vai, mas pode usar esse resultado, né, e essa necessidade do Racing também em tirar essa diferença e se aproveitar da situação. Vai depender muito, claro, do caminhar do jogo. Mas é uma vantagem para o Flamengo, e o Flamengo amanhã joga pelo empate contra o Racing para chegar à final da Libertadores. A vida mais difícil vai ser a do Palmeiras, né, que perdeu no Casablanca por 3-0 e vai ter que devolver esses 3 gols de diferença para pelo menos levar a decisão para os pênaltis. Eu acredito que o Palmeiras tenha condições. Agora, é jogo de semifinal da Libertadores, é muito complicado você devolver 3-0. Eu só vi em 2 ocasiões esse resultado ser revertido. Uma vez o Olímpia do Paraguai, já faz muito tempo, tomou um 3-0 do River Plate em Buenos Aires, e no primeiro tempo já fez 3-0 em Assunção, né? E o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Olímpia se classificou à final, e na final ganhou do Nacional do Uruguai por 3-0, e no empate depois acabou se tornando campeão da Supercopa naquela época, né? Foi muito difícil, e não foi nem na Libertadores, foi na Supercopa, né? Então é muito difícil reverter um resultado como esse. Mas o Palmeiras tem um time, tem condições para isso. Na Sul-Americana tem hoje o Atlético Mineiro jogando contra o Independiente del Valle. No jogo de ida lá no Equador empatou, né, em 1-1, bom resultado. Se vencer hoje, o Atlético Mineiro estará na final da Copa Sul-Americana. A outra semifinal tem Lanús e Universidade de Chile se enfrentando na quinta-feira, né? No primeiro jogo, os dois empataram em 2-2. São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.